Fala, meninos e meninas, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Física com Betão. Eu sou o professor Beto. Hoje nós vamos falar sobre o gráfico da equação do gerador, ou curva característica do gerador. Vem comigo! Aqui, ó. Então estamos na eletricidade. Dentro da eletricidade, o assunto que estuda gerador eletrodinâmica. Antes de falarmos na curva ou no gráfico do gerador, nós temos que comentar no gerador em circuito aberto, gerador em curto-circuito. Aí sim vocês vão entender perfeitamente o gráfico do gerador. Aqui, ó. Quando que um gerador está em circuito aberto? Aqui, ó, nós temos um gerador, potencial positivo, negativo, resistência interna. Então, esse daqui é um gerador real. E esse daqui, ó, é um gerador ideal. Por quê? Porque ele não tem resistência interna. Mas não importa, tanto o gerador real quanto o gerador ideal, ele está em circuito aberto quando os seus polos não estão unidos, ou seja, ele não tem um circuito fechado. Então, se tiver uma corrente aqui, ela não tem para onde ir, porque o circuito não está fechado, nem aqui, nem aqui, ó. Os terminais dele estão abertos. Então, toda vez que o gerador estiver em circuito aberto, nós não temos corrente elétrica. Então, aqui o I vale zero e aqui também o I vale zero. Detalhe importante, hein? Neste caso aqui, não tem corrente, porque o circuito está aberto, mas também esse gerador é ideal, ou seja, a resistência interna dele também não existe. Aqui tem resistência interna, ele só não é percorrido por corrente elétrica porque o circuito está aberto. Então vamos analisar, ó. Aplicando a equação do gerador para esse circuito, para esse gerador aberto aqui, ó, U igual a E menos RI. Olha, se o I é zero, 0 vezes R dá zero, ou seja, U é igual a E menos R vezes zero. Então, neste caso, R vezes zero é zero, então, U é igual a E, ou seja, toda a tensão produzida pelo gerador seria também, se tivesse fechado o circuito, a tensão fornecida. Então, U é igual a E sempre que o gerador estiver em circuito aberto. Agora, o outro caso, ó, gerador ideal. U igual a E menos RI. Então, nós temos U igual a E menos. Aqui não tem nem resistência interna, nem corrente elétrica. Então, também U é igual a E. Ou seja, a tensão fornecida pelo gerador é exatamente igual à tensão que ele produz. Então, isso é importante, hein? Gerador em circuito aberto, a tensão fornecida é sempre igual à tensão total produzida pelo gerador. Agora, vamos analisar aqui gerador em curto-circuito. Então, aqui eu tenho um gerador real, podia ser também o ideal, o gerador real, força eletromotriz E, resistência interna R. Quando que um gerador está em curto-circuito? Quando seus terminais são ligados por um fio de resistência nula. Então, a resistência externa aqui é zero. Veja que esse circuito está fechado, então vai ter uma corrente elétrica, só que ele não alimenta ninguém, porque não tem nenhum dispositivo externo para ser alimentado por ele. Então, você vai ter uma corrente elétrica aqui. Por que que tem corrente elétrica? Porque o circuito está fechado. Essa corrente elétrica, devido a esse gerador estar em curto-circuito, seus terminais ligados por um fio de resistência nula, é chamada de corrente de curto-circuito. E esta corrente percorre todo esse circuito aqui. Olha, esta corrente de curto-circuito é a corrente máxima que esse gerador pode produzir. Por quê? Porque não tem nada que impeça a passagem desses elétrons aí. Bom, então vamos analisar. Aplicando a equação do gerador, U igual a E menos RI,
Aqui, ó. Esse U é a tensão fornecida pelo gerador. Mas como esse gerador não alimenta ninguém, toda vez que ele estiver em curto-circuito, o U é igual a zero. Ou seja, esse gerador não fornece tensão ao circuito porque ninguém vai ser alimentado por ele. Então, no lugar do U, eu vou pôr zero, igual a E menos R vezes I. E esse I é conhecido como corrente de curto-circuito porque o U vale zero, ele não alimenta ninguém. Então, passando R vezes ICC para cá, vem positivo. Ou seja, a corrente de curto-circuito que percorre esse gerador em curto-circuito é E, força eletromotriz, dividido pela resistência interna. Beleza? Então, aqui nós falamos no gerador em circuito aberto e o gerador em curto-circuito. Baseado nisso, agora nós vamos montar a equação do gerador. Aqui, ó. Então, aqui eu tenho um gráfico da tensão fornecida em função da corrente elétrica. Então, vamos analisar o seguinte, ó. A equação do gerador, como eu falei anteriormente, a equação do gerador é uma equação do primeiro grau. Então, o gráfico que representa esta equação é uma reta. E para eu definir uma reta, eu preciso de dois pontos. E os dois pontos estão aqui, ó. Vamos analisar aqui. Sempre que o I for zero, ó, I valendo zero. Se o I é zero, o gerador está em circuito aberto. U vai ser sempre igual a E. Então, quando o I é zero, este ponto aqui, ó, eu vou chamar de E, porque o I zero, U vai ser sempre igual a E. Então, este ponto aqui, ó, aqui em cima, este ponto aqui representa gerador em circuito aberto. Esse primeiro ponto que nós comentamos ali. Agora vamos analisar aqui. E se o U for zero? Se o U for zero, é quando o gerador está em curto-circuito. Então, este ponto aqui, ó, vai ser o que nós chamamos de corrente de curto-circuito. Então, este ponto aqui, ó, gerador em curto-circuito. Então, vejam que aqui eu tenho dois pontos, esse daqui e esse daqui. Unindo esses dois pontos, eu tenho o gráfico ou curva característica do gerador. Está aqui, ó, a curva característica desse gerador. Aí está. Então, vejam que é uma reta, porque a equação do gerador é do primeiro grau, e esta reta é decrescente. Por que decrescente? Porque aqui tem o sinal de menos, então uma função decrescente. Beleza? Agora vamos analisar o seguinte, ó. Estou vendo que aqui existe um ângulo. Este ângulo eu vou chamar de alfa. E aqui é um triângulo retângulo, ó. O que nós podemos determinar achando a tangente deste ângulo? Vamos ver aqui, ó. Tangente deste ângulo é cateto oposto, que é E, sobre cateto adjacente, que é o ICC. Mas nós sabemos que ICC é E sobre R. Então, aqui vai ficar, ó, E dividido por E sobre R. Olha, eu tenho uma fração no denominador. Como que eu resolvo isso? Repete o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Aí eu cancelo este E com este E. Então, a tangente de alfa vai me fornecer a resistência interna desse gerador. Detalhe importante, tangente e resistência interna têm unidades diferentes. Então, o que me interessa da tangente? Apenas o valor numérico dela. Então, está aí mais uma coisa que nós podemos determinar por meio da curva característica do gerador ou gráfico do gerador. Beleza aí? Então, vamos fazer um exemplo agora para fixar isso aí que nós acabamos de falar. Então, vamos ao exemplo.
Tem-se um gerador elétrico cuja curva característica é a reta da figura. Então, está aqui, ó, eixo da ordenada em volts, que é a tensão elétrica, e eixo da abscissa em amperes, que é a corrente elétrica. Tem dois pontos aqui, uma reta decrescente, que é a equação do gerador, o gráfico que representa a equação do gerador. Calcule item A, a FEM e a resistência interna desse gerador. Quando ele fala FEM, força eletromotriz, ou seja, é a tensão total produzida pelo gerador, que é representado pela letra E. E a resistência interna desse gerador, R minúsculo. Olhando para o gráfico, quando que U vai ser o E? Quando a corrente elétrica é zero, ou seja, o gerador está em circuito aberto. Então, este ponto aqui, o 100 volts, é quando o I vale zero, circuito aberto. Então, E, olhando para o gráfico, vale 100 volts. Então, a força eletromotriz desse gerador, ou seja, a tensão total produzida por ele, é 100 volts. Agora, eu vou determinar a resistência interna. Olha, tem alguma maneira de calcular a resistência interna. Esse ponto aqui, ó, é quando U vale zero. Então, esta corrente aqui é a corrente de curto-circuito. Então, a corrente de curto-circuito, ó, ICC, é calculado assim, ó, E sobre R. Onde ICC é o ponto do gráfico onde U é zero, que é quando o gerador está em curto-circuito. Então, aqui vale 10, igual a E, que nós já achamos que vale 100, dividido pela resistência interna. Então, está dividindo, passo por lá multiplicando, 10R igual a 100, ou seja, a resistência interna, ó, 10 está multiplicando, passa dividindo, então isso daqui vai dar 10 unidade de resistência interna, ohms. Então está aqui a resistência interna desse gerador. Agora o item B, a DDP nos terminais de gerador. Quando ele fala DDP nos terminais de gerador, é nos extremos dele. Então, ele quer saber o U, ou seja, a tensão que ele vai fornecer para o circuito externo, quando passa por ele uma corrente de 5 amperes. Então, se nós temos a força eletromotriz, resistência interna, é só aplicar a equação do gerador para encontrarmos a tensão fornecida. Ó, E menos RI. Essa é a tensão nos terminais do gerador que ele vai fornecer para o circuito externo. Então, U é igual a E, que vale 100, menos Rzinho, nós já achamos que é 10, e o I, 5 amperes. Então, U é igual a 100, menos 50, isso vale 50 volts. Vejam que esse gerador produz uma tensão de 100 volts, dissipa uma parte e fornece apenas 50 volts para o circuito externo. Então está aí o exemplo a fixar aquilo que nós acabamos de falar. Agora não esqueça, se gostou, dá aquele joinha, se inscreve no canal e, mais importante, compartilha esse vídeo aí para que ele cresça. Valeu, galera, um abraço!